É isso aí, pessoal. Chegamos à última etapa da nossa aula de hoje e agora nós vamos aprender um passo a passo para melhor desenvolver as questões que cobram conteúdo de estequiometria. Vamos lá? Então, vocês podem estar se perguntando por onde que vocês devem começar quando se deparam com aquele enunciado que é extenso. Bom, quando eu falo de questões de estequiometria, principalmente no que tange o Enem, geralmente essas questões são descritivas e apresentam, como vocês pensaram, esse enunciado um pouquinho longo. Então, vocês sempre devem buscar, ao longo da leitura, identificar quais são os dados que estão sendo fornecidos. Esses dados eles vão ser utilizados dentro da sua resolução para que no final você alcance o resultado. Então, eles vão te dar uma ideia do que você vai precisar fazer. Então, e nesse momento, nós sabemos que o nosso vestibular, ele é o quê? Ele vai sempre buscar contextualizar. Contextualizar como a problemática do seu dia a dia. Então, vocês vão precisar interpretar as questões retirando os dados e sabendo qual é o problema. Sempre dentro desses enunciados, vocês vão ver a descrição de uma reação química. Então, vai ocorrer uma reação, essa reação que, como já foi dito anteriormente, vai ser representada na forma de uma equação. E aí, essa equação ela precisa estar devidamente balanceada para que nós saibamos o que? A proporção entre as substâncias que vão ser relacionadas. Então, ela precisa estar balanceada, nós vamos identificar quais são as substâncias que estão sendo relacionadas, não vão ser todas as substâncias da sua equação, então fique tranquilo, fique tranquila, e a partir disso, nós vamos de fato entrar nos cálculos, tá bom? Assim, é importante que vocês saibam que dentro do conteúdo de estequiometria, que é um conteúdo bastante extenso, há uma subdivisão. Existem os casos que nós chamamos de casos comuns e existem os casos que nós chamamos de casos particulares. Dentro desses casos particulares estarão a pureza, então questões que cobrem pureza, rendimento e reagente em excesso e limitante. Então, antes de nós pontuarmos especificamente o que são esses casos particulares dentro das questões, vamos verificar o que essas palavras lembram vocês? O que quando eu falo pureza, rendimento, o que vem à mente? Então, quando eu falo pureza, o que vocês pensam? Não sei se vocês têm uma definição de pureza, mas como sinônimo puro, talvez limpo, até porque impureza lembra muito o quê? A sujeira, a poeira, vamos colocar assim. Então, quando eu falo de pureza, digamos que eu tenha uma barra de cobre, uma barra feita de cobre. Se essa barra estivesse 100% pura, significa que toda a sua composição seria de cobre. Agora, a partir do momento em que eu verifico o exemplo ilustrado aqui nessa imagem, eu percebo que eu só tenho 98% de cobre e que esses 2% representam impurezas. E impureza na química não necessariamente vai ser sujeira, vai ser poeira. Na verdade, vão ser outras substâncias, podem ser outros elementos, que não vão servir para o quê? Para formar os produtos do meu interesse. Então, eles não vão reagir de acordo com o que eu espero. Até porque se eu coloco numa reação uma barra de cobre ou cobre, é porque eu estou esperando trabalhar com o cobre, com o elemento principal dessa matéria, tá bom? Então, pureza para nós vai estar relacionada ao que? Ao quanto do meu material é composto daquela minha substância de interesse. Então, se eu estou falando de uma barra de cobre e eu digo que essa barra tem 98% de pureza, significa que eu tenho 98% de cobre em sua composição e os outros 2% são de materiais que, nesse caso, não nos são de interesse. Pode ser qualquer coisa, tá bom, gente? Mas não se atenham é poeira. Não, não é isso. É outra substância, são outros elementos que não vão participar da minha reação, tá bom? Agora,
E se eu falo de rendimento? Bom, rendimento eu posso associar ao meu dia a dia, por exemplo, ao seu dia a dia. Digamos que eu estou focada para passar no vestibular. Então eu tenho uma rotina de estudos. Dentro dessa rotina, eu tenho um horário específico para estudar português, estudar literatura, estudar redação, que é muito importante, estudar química. Só que, digamos que eu esteja num dia em que eu estou com preguiça, acontecem várias situações que acabam tirando a minha concentração. E aí chega no final do dia, eu penso o seguinte: nossa, eu não rendi muito hoje. Ou seja, meu dia não teve o rendimento esperado. Então, rendimento, como vocês podem observar, ele vai estar relacionado ao final da minha reação química. Eu só posso analisar com relação ao rendimento depois que eu já passei por todo o processo. Então, quando eu falo do rendimento do meu dia, eu já passei pelo dia, vivenciei todas as experiências daquele ciclo e aí no final do mesmo eu falo, bom, tive um bom dia, meu rendimento foi o que eu esperei, meu rendimento foi de 100%. Poxa, eu tive um dia muito atabalhoado, várias interrupções no meu estudo, aconteceram várias situações totalmente inesperadas que não estavam dentro do meu planejamento. Então, mediante isso, o que eu posso falar para vocês com relação a esses dois casos particulares dentro das questões de química? Pureza está relacionada ao meu reagente, é o meu material inicial, a minha matéria inicial que eu vou utilizar para gerar os meus produtos. Então, eu vejo o quanto que aquela substância que vai ser utilizada no reagente, ela está pura. Quando eu falo de rendimento, eu vou falar de rendimento no final da minha reação. Eu vou falar de rendimento com relação aos meus produtos, tá bom? Isso eu vou pedir que vocês não esqueçam. Então, vamos para o nosso último caso. Nosso último caso é o caso de reagente em excesso e limitante. Onde é que eu posso verificar isso no nosso dia a dia? Vamos pensar em uma receita? Pode ser uma receita, de bolo. Dentro de uma receita de bolo, eu sei o quê? A quantidade de cada componente que eu preciso ter para gerar o quê? Para gerar o meu produto, que nesse caso vai ser um bolo delicioso. Então, digamos que eu tenho a seguinte receita. Essa é uma receita minimalista, tá, gente? Eu tenho 3 ovos, que, além dos 3 ovos, eu vou precisar de 1 litro de leite, uma caixa de leite, e 1 quilo de farinha. Vamos colocar assim. Ao final dessa receita, eu vou ter um bolo maravilhoso. Agora, digamos o seguinte. Você olhe no seu armário, nesse exato momento, e você veja que você tem 6 ovos ao invés de 3, uma caixa de leite e 1 quilo de farinha. Você tem o que é necessário para fazer uma receita de bolo. Agora, dos 6 ovos que você possui, apenas 3 vão ser utilizados. Ou seja, vão sobrar 3 ovos, que para nós não vão poder compor o quê? Eles não vão ser suficientes para formar um segundo bolo. Ou seja, dentre os 3 ingredientes que eu estou trabalhando, o ovo está em excesso. Ou seja, o leite e a farinha são o que nós vamos chamar de ingredientes limitantes. Eles estão limitando a minha receita a um único bolo. Agora, se eu tivesse o dobro de tudo, 6 ovos, 2 caixas de leite, 2 quilos de farinha, ninguém estaria em excesso. Eu conseguiria produzir 2 bolos. Então, o que é reagente em excesso e reagente limitante? Sua questão do Enem, ela vai te fornecer, dentre os reagentes, até porque aqui os meus ingredientes são o que eu tenho antes da minha reação. Então, meus ingredientes são os meus reagentes e o bolo é o meu produto. Então, a sua questão vai te dar a massa de pelo menos 2 reagentes. Então, no início, ela vai te dar a massa de 2 reagentes e aí você vai perceber que, se ela te forneceu 2 informações sobre os reagentes, isso provavelmente significa
que você vai estar trabalhando com estequiometria de caso particular, que é uma estequiometria de reagente em excesso e limitante, tá bom? E aí agora que nós já estabelecemos bem essas ideias, nós vamos entrar nas questões. Então eu vou apresentar algumas questões do Enem, de acordo com a nossa leitura, a nossa interpretação, nós vamos realizar o seu desenvolvimento e eu vou pontuar o que você precisa se ater, ou seja, você deve atentar em determinados pontos para poder saber qual é o caso que você está trabalhando. Seja o caso comum ou esses casos particulares em que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então, vamos começar. Essa é a nossa primeira questão do Enem. Ela é um caso de estequiometria comum. E vou pedir para que, ao longo da leitura, vocês comecem a separar o que vocês julgam ser dados para o desenvolvimento da questão, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: o ácido acetilsalicílico, AAS, de massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. E aqui, ó, ele coloca essas substâncias, o ácido salicílico reagindo com o anidrido acético, formando o ácido acetilsalicílico e o ácido acético. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então, o que nós observamos? Aqui no início, ele fala que o ácido acetilsalicílico, que está aqui ó, nos meus produtos, eu vou representar por AAS. Depois, ele dá o quê? A massa molar dessa substância. Então, eu observo o seguinte, que logo no início, a massa molar vai ser um dado. E esse dado, nós aprendemos que vai ser utilizado na nossa relação numérica, tá bom? A questão descreve que o ácido acetil salicílico, por ter propriedades farmacológicas, então ele é utilizado como medicamento, ele vai estar presente em comprimidos. E que cada comprimido possui o quê? 500 miligramas dessa substância. Ou seja, essa é uma nova informação que eu preciso anotar. Então, um comprimido contém 500 miligramas de AAS, ácido acetil salicílico. Tudo bem? E aí ele continua. Lembra que eu falei para vocês sobre o contexto? Eu tenho uma problemática. Então, onde é que está o meu problema? Uma indústria farmacêutica precisa fabricar o quê? 900 mil comprimidos. Então, eu já começo a fazer uma relação com essa informação aqui. Eu poderia pensar o seguinte: se um comprimido contém 500 miligramas, e 900 mil comprimidos, que é o que a minha indústria quer preparar? E qual é a minha pergunta, então? Minha pergunta é sobre a massa. A massa de quem? Do ácido salicílico. O ácido salicílico é essa primeira substância aqui. Então, dentro da minha pergunta, quem que ele está relacionando? Quais foram as duas substâncias que ele deu informações a respeito? O ácido salicílico, que é um dos meus reagentes, e o ácido acetil salicílico, que é esse meu produto, que pode estar e que vai estar relacionado através dessa reação, turma. Então, a minha pergunta, ela é sobre o AS, só que a minha informação-chave está sendo dada sobre o AAS.
Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Em primeiro momento, já que a minha indústria quer produzir 900 mil comprimidos, então eu vou calcular o quê? A massa de ácido acetil salicílico que é necessária para isso. Então, eu vou montar essa regra de 3. Se um comprimido contém 500 miligramas, 900 mil comprimidos estão para X. Eu vou multiplicar cruzado. Então, 1 vezes X, 500 vezes 900. Quando eu faço isso, eu vou obter a seguinte informação, que para produzir 900 mil comprimidos, são necessários o quê? 450 milhões de miligramas, tá bom? Só que tem um detalhe. Olha a sua pergunta. Qual a massa de ácido salicílico em quilogramas? A sua pergunta está te induzindo a utilizar a unidade de medida em quilogramas. Ou seja, aqui nós obtivemos uma informação de massa em miligramas. O que você, como um aluno prodígio, que está se preparando, que tem todo um conhecimento agregado, vai pensar? Se a minha questão está querendo que eu trabalhe com a unidade quilograma e eu obtive um número em miligrama, eu vou converter. E aí observem a nossa tabela de conversão. De miligrama para grama, eu vou pegar a minha vírgula e eu vou andar com ela para a esquerda. Uma casa, 2 casas, 3 casas, ou seja, 3 zeros. A minha vírgula está sempre no final do número, então 1, 2, 3 zeros. Então, 450 milhões de miligramas são 450 mil gramas. Agora, eu não quero gramas ainda, preciso chegar a quilograma. 1, 2, 3. Volto mais 3 casas, ó. 1, 2, 3, 450 quilogramas. Então, eu sei o seguinte, o que eu consegui calcular e qual a informação que eu consegui obter. Minha indústria, para preparar 900 mil comprimidos, vai precisar de 450 quilogramas de AAS. Isso responde a minha questão? Não. Não responde porque a questão quer saber a massa de AS e não AAS. Então, nesse momento, nós vamos precisar o quê? Observar a reação. Observando essa reação, eu vejo que eu tenho 1 mol de ácido salicílico para 1 mol de ácido acetil salicílico. Lembra da relação molar, do mol como quantidade de matéria? Essa reação, ele já está te mostrando o quê? A proporção molar. Se eu tenho um ácido para um ácido, se eu tenho um ácido salicílico para um ácido acetil salicílico, eu já tenho essa proporção. Então, eu vejo que eu tenho 1 mol de AS para 1 mol de AAS, tá bom? Quero trabalhar a questão molar? A minha questão está perguntando a respeito de mol? Não. Ela está trabalhando a respeito do quê? Da massa. Eu quero saber a massa de AS para o quê? 450 quilos de AAS. Então, é massa, massa. Aí entra a primeira informação, a segunda informação que nós vamos utilizar do enunciado. Porque a primeira, ó, nós utilizamos aqui, um comprimido para 500 miligramas. Informação que a gente vai obter do enunciado, o dado da massa molar. A massa que eu tenho para 1 mol. O enunciado diz que 1 mol de AS contém 138 gramas dessa substância. 1 mol de AAS contém 180. Então, esse meu primeiro dado é a massa molar. No segundo passo, então, na primeira linha da regra de 3, eu tenho uma informação retirada da reação. A segunda linha, ela vai ser a respeito do problema. O que meu problema diz? Eu quero saber a massa de AS que é necessária para quê? Para produzir essa quantidade de AAS.
Então, minha segunda linha fica desse modo. A massa de AS para 450 quilos. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar cruzado. Quando eu multiplico o cruzado, eu vejo o seguinte, que eu vou obter isso daqui. 180 vezes x vezes y igual a 138 vezes 450. Aqui, eu já peguei o 180 que estava multiplicando o y e passei para dividir. Observem o seguinte, eu tenho duas informações em grama e uma em quilo. As informações em grama, essa unidade aqui, eu posso cancelar. Quando eu faço esse cancelamento, eu percebo que eu vou conseguir obter um resultado na unidade quilo, que é justamente o que a minha resposta está esperando. E aí sim, quando eu faço essa conta, eu vou achar uma massa de AS de 345 quilogramas. E aí eu consigo perceber o quê? Que meu gabarito vai ser a letra B. Então, a massa necessária de AS para produzir 450 quilogramas será 345. Gabarito, letra B. Então, turma, novamente, nós lemos a questão, pegamos os dados que foram fornecidos no enunciado e, através da pergunta, eu vou tentar utilizar esses dados, montar uma ordem para utilizar esses dados, para no final apenas calcular diretamente para chegar ao meu resultado. Tá bom? Então não esqueçam desse passo a passo. Sempre leiam o enunciado com atenção, recolham os dados, vejam qual é a pergunta. Se a questão te forneceu uma equação química, se ela te forneceu uma reação, você precisa verificar se essa equação está balanceada. Estando balanceada, você só precisa ver a proporção. Quais são as duas substâncias que foram relacionadas? Nesse caso, foi o ácido salicílico e o acetil salicílico. Então, o anidrido eu não considerei e nem o ácido acético. Dentro dessa relação, vocês vão estabelecer o quê? Uma estequiometria. Vocês vão estabelecer uma regra de 3, para poder aí sim chegar ao seu gabarito, tá bom? Dito isso, podemos ir para o próximo caso? Vamos para outra questão do Enem? Então tá bom. Essa é a nossa segunda questão. E essa questão elucida o seguinte, vamos fazer a leitura pensando em, através da leitura, já ir recolhendo os nossos dados, hein? A reação de ustulação da pirita FeS2 pode ser representada pela equação a seguir. 4 mols de FeS2 mais 11 mols de O2, produzindo 2 mols de Fe2O3 mais 8 mols de SO2. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita que apresente 50% de pureza é de, dado massa molar em grama por mol de FeS2, a pirita, igual a 120 gramas. Antes de mais nada, vale ressaltar que vocês não devem ficar assustados com a palavra ustulação. É uma reação que vai ocorrer através do aquecimento. Então, de início, a única coisa que eu gostaria que vocês guardassem é que ustulação, reação com aquecimento. E se vocês observarem aqui, é uma reação em que ele vai utilizar da pirita, que vai reagir com gás oxigênio, produzindo dois óxidos. Dito isso, primeiro ponto que devemos observar: quais são os dados fornecidos? Primeiro dado que ele fornece, ele deu a equação, isso é ótimo para nós. Essa equação
aparentemente está balanceada, porque eu verifico que os coeficientes estequiométricos, tanto que nós realizamos a leitura falando 4 mols, 11 mols. Mas aqui embaixo eu vejo o seguinte, que ele vai falar que essa reação ela vai ocorrer na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, o primeiro dado que eu verifico é esse dado. Lembrando que a CNTP, ela vai relacionar a respeito de volume. Já vou colocar essa informação aqui pra gente. Tentem relembrar o que isso quer dizer. Em 1 mol, quantos litros eu tenho dentro da CNTP? Nós vimos em relações numéricas. Segundo, ele já elucida a pergunta. É correto afirmar que o volume de SO2 produzido, ou seja, a minha pergunta é sobre o volume de SO2. Ele quer saber quanto de SO2 é produzido se nós utilizarmos 600 gramas de pirita que apresente 50% de pureza. Ou seja, essa pirita, ela tá pura. Esses 600 gramas de pirita, eles vão servir para que nós realizemos a reação? Não. Se ele disse que a pureza é de 50%, nós sabemos que só metade dessa pirita vai servir. Tá bom? Já é algo a destacar desse texto. Dito isso, eu elucido a nossa pergunta. Qual é o volume de SO2 a ser obtido a partir de uma amostra impura? Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer o quê? Calcular a massa de pirita pura, a massa que de fato vai ser utilizada. Tudo bem? Lembrando o seguinte, os nossos dados já acabaram? Não. Ele elucida bem aqui embaixo um último dado, o dado que é a massa molar dessa pirita, que é FeS2. Essa é a sua representação em fórmula molar, em fórmula molecular. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo, calcular a massa pura do reagente. Então, quando eu digo 50% de pirita, 50% de 600 gramas, automaticamente nós pensamos 50% é metade de 100, logo metade de 600. Metade de 600, 300. Perfeito. Isso já faz com que você o quê? Aproveite melhor o seu tempo. Você já não precisa colocar isso no papel. Se você conseguir fazer isso de cabeça, vá em frente. Agora, professora, não tenho muita confiança na hora de executar essas contas. Como é que eu calculo 50% de uma massa ou qualquer outra porcentagem a respeito dessa massa? 50% é 50%, significa 50 para 100. Então, na hora que você for fazer a conta, você vai colocar 50 sobre 100 de uma massa de 600. Então, vai ficar 50 sobre 100 vezes a massa. Por que eu coloco assim, ao invés de colocar 1 sobre 2? Sabendo que 50 é metade de 100. Para que a gente possa simplificar. Eu posso cancelar esses zeros com os zeros do 100, os zeros de baixo. Quando eu faço isso, eu facilito a minha conta. Tudo bem? Então, eu cancelo esses 2 zeros do 100 com os 2 zeros de 600. A minha conta fica muito mais simples, vai ficar 50 vezes 6. Quando eu faço isso, eu vou obter 300 gramas. Então, agora eu já sei qual é a massa de pirita que vai servir para que nós formemos SO2. Então, para a formação de SO2, eu vou utilizar 300 gramas de pirita. Qual é a segunda informação? Qual é o segundo passo que eu vou executar? Agora, eu vou estabelecer a relação estequiométrica. Dessa equação química, quais são as substâncias que estão sendo relacionadas? A pirita, que é FeSO2, com o SO2, que é o foco, a substância em foco da minha pergunta. Então, eu vou pegar essa reação e vou observar. Observar o seguinte.
Quando eu olho acerca do número de mols, eu vou olhar o coeficiente. Então, eu verifico que 4 mols de pirita, 4 mols de FeSO2 de sulfeto de ferro vão produzir 8 mols de SO2. Essa relação molar eu tenho em qualquer equação balanceada. Agora, a minha questão, ela quer trabalhar em mol? Não. Como é que eu sei isso? Primeiro, aqui eu estou trabalhando com a massa de sulfeto de ferro, com a pirita. Ou seja, eu estou trabalhando a massa de FeS2. E a minha pergunta é sobre o volume de SO2. Ou seja, a minha relação numérica é acerca da massa da pirita com relação ao volume de SO2. A partir disso, eu preciso agora montar os meus cálculos. Primeira linha. A primeira linha sempre vai estar relacionada à minha equação. Então, eu verifico o seguinte, que um dos dados fornecidos foi a massa molar de FeSO2, FeS2. A massa molar é a massa para 1 mol. Então, em 1 mol eu tenho 120 gramas. Só que aqui, nesse caso, eu tenho 4 mols. Então, a minha relação vai ser o quê? 4 mols de pirita. Então, 4 vezes 120 gramas. Segunda informação. Com relação a volume na CNTP, e eu tenho certeza que vocês lembraram, que 1 mol representa um volume de 22,4 litros. Então, com relação ao SO2, se cada mol contém 22,4 litros, então em 8 mols eu vou ter 8 vezes 22,4 litros. Então, eu montei a minha primeira linha de interpretação, que sempre é com relação à equação. Segunda linha, com relação ao meu problema. Qual é o problema que eu tenho? Eu quero saber o volume de SO2 que vai ser produzido através de 300 gramas de pirita. Então, aqui embaixo eu vou colocar a informação em massa de pirita, 300 gramas, para um volume que eu não sei qual é, que é o que eu vou calcular, X litros. O que eu faço nesse momento? Multiplico cruzado. Ao multiplicar cruzado, eu vou obter esse cálculo aqui, para poder efetuar. Tudo bem? Então, 4 vezes 120 gramas, vou multiplicar por X, igual a 8 vezes 22,4 vezes 300. Então, vou verificar essa conta. O que pode ser observado, turma? Que eu tenho 2 unidades presentes, litro e grama. As unidades que eu verifico em cima e embaixo, eu posso cancelar. Ou seja, eu já sei que eu vou obter o quê? O meu resultado acerca da unidade em litro, ou seja, do volume, que é justamente o que eu quero. Mostro isso sempre para que vocês saibam o que estão calculando. Geralmente, e eu sei, cá entre nós, que nós não colocamos a unidade na hora de executar essa conta. Só no final que nós terminamos, encontramos um valor numérico e nós buscamos nas alternativas. E por que nós precisamos ter cuidado com isso? Muitas das questões do Enem, principalmente nos últimos anos, elas têm trazido, como é que eu posso dizer, algumas alternativas que representam informações intermediárias. O que isso significa? Que vocês já devem ter reparado que ao longo das questões eu não executo apenas uma conta, eu executo 2, geralmente de 2 a 3 contas. As questões de estequiometria mais difíceis são aquelas em que são exigidas 3 contas, e as questões de estequiometria que são consideradas mais fáceis são aquelas que exigem menos, ou seja, um número menor de contas para se obter o resultado. Então, as questões do Enem, elas têm trazido alternativas
que relacionam resultados intermediários que são obtidos. Então, aqui no meu primeiro passo, por exemplo, eu obtive o valor de 300 gramas. Se aqui nas alternativas ele não me coloca a unidade, ou a gente não utiliza a unidade aqui, e ele me dá 300, geralmente, na hora do nervosismo, nós marcamos aquela resposta como sendo gabarito, achando que a questão acabou. Então, tenham sempre em mente qual é a sua pergunta. O que você precisa responder no final das suas contas, para que vocês não marquem a alternativa errada, tá bom? Nesse caso, a nossa conta deu 112 litros de SO2, logo o meu gabarito vai ser a letra B. Fomos, primeiro caso particular, pureza. Vamos agora ver uma questão sobre rendimento. Vamos para a nossa última questão. Essa questão, ela vai relacionar o caso particular de rendimento e reagente em excesso limitante. Não fiquem nervosos, porque nós vamos, através dessa questão, suscitar esses dois casos e vocês vão perceber ao longo do enunciado o porquê de eu já saber que são esses dois casos particulares, tá bom? A questão começa falando que o metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Brometo de metila reage com hidróxido de sódio, produzindo metanol e brometo de sódio. As massas molares em grama por mol desses elementos são, ele dá a massa dos elementos e continua assim. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram produzidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Respira fundo. Professora, muita informação. É, muita informação. Mas vamos lá. Como é que eu sei que é um caso sobre rendimento? Porque ele pergunta o rendimento da reação. E como é que eu sei que é um caso particular de reagente em excesso limitante? Porque ele forneceu a massa de dois reagentes. Ele está falando da obtenção de 32 gramas de metanol, que é essa substância, esse produto, a partir de 142,5 gramas de brometo de metila, esse reagente, e 80 gramas de hidróxido de sódio, esse reagente. Turma, nós vimos nas questões anteriores que para obter um resultado, eu preciso correlacionar duas substâncias. Eu, até o presente momento, estava relacionando um reagente com um produto. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Nós precisamos de dois reagentes para saber algo referente a um produto? Não. Em tese, eu preciso de um só. Então, quando ele te fornece a massa de dois reagentes, significa que uma dessas massas está em excesso. E eu preciso descobrir quem é meu reagente limitante. Porque o reagente em excesso, eu não vou trabalhar com ele. Lembra do nosso exemplo com os ovos? Se eu trabalhasse com 6 ovos, o meu bolo daria certo? Olha, se você falar com qualquer boleira por aí, eu tenho certeza que se eu falasse com a minha avó, ela ia falar que não. Que esse bolo ia desandar em algum momento, porque eu só posso trabalhar com 3 ovos. É o que está na receita. Sigam a receita até o fim. Era o lema dela. Siga a receita. Para dar certo, tem que seguir a receita. Então, eu não posso trabalhar com 6 ovos. Não posso trabalhar com reagente em excesso. Preciso descobrir quem é meu reagente limitante. Então, tá aí o porquê dessa questão relacionar os dois casos. Então, quais são os dados que foram fornecidos? Ele forneceu a massa molar, a massa dos meus elementos,
que vão me permitir calcular a massa das substâncias. Isso é um dado. E o segundo foi o quê? A massa de metanol que eu obtive, ou seja, o que eu produzi de metanol. Isso é outro dado. Qual é a minha pergunta, então? Qual o rendimento da reação? Então, rendimento é algo que eu vou calcular no final. Lembra que rendimento é com relação ao produto? Então, é algo que eu vou calcular no final. Não é algo que eu tenho que me preocupar agora. O que eu preciso me preocupar em primeira instância é saber quem é meu reagente limitante. Então, observe o seguinte. Foram produzidos 32 gramas de metanol a partir dessas duas massas. Como que eu vou descobrir quem está em excesso e quem é meu reagente limitante? Eu vou pegar a reação. Na minha reação, eu não vejo qualquer tipo de coeficiente estequiométrico. Então, eu preciso verificar se ela está balanceada. Quando eu observo, eu verifico que está. Rapidamente, vamos confirmar isso. Eu tenho um carbono, 3 com 4 hidrogênios, 3 com 4 hidrogênios. Um bromo, um sódio. Então, todos os meus elementos, o oxigênio aqui, um oxigênio. Todos os meus elementos estão na mesma quantidade nos reagentes e no produto. Ela está balanceada. Então, todos os meus coeficientes estequiométricos que aqui não estavam presentes, na verdade, eram um número 1. Então, eu tenho 1 mol de brometo, 1 mol de hidróxido de sódio, 1 mol de metanol, 1 mol de brometo de sódio. Agora, eu vou observar as informações que eu tenho a respeito dos dois reagentes. Quando eu calculo a massa molar de brometo de metila, eu verifico o seguinte, que 1 mol de brometo possui 95 gramas. Então, para chegar a esse valor, eu calculei de acordo com essas informações. Dessa forma aqui, turma. Quando eu calculo brometo de metila, eu tenho CH3Br. Carbono. Eu tenho um carbono, quando não tem nada é 1, vezes a massa do carbono, que é 12. Então, 1 vezes 12, vocês já devem ter falado aí 12. H3, então eu pego meu hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios, vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, 3. Agora, vamos lá com relação ao bromo. Eu tenho 1 bromo vezes 80. 1 vezes 80, 80. Quando eu faço a soma de todos os elementos e suas massas que contribuíram para essa substância, eu acho, então, 95. Tá bom, turma? Então, é isso. 95 o quê? Gramas por mol. Então, a cada 1 mol dessa substância, eu tenho essa massa. Então, eu fiz isso não só para o brometo, como para o hidróxido de sódio. Eu achei 40 gramas. Primeira linha da minha estequiometria, informação da equação. Segunda linha, eu vou pegar as informações que foram fornecidas no enunciado. Então, as informações da questão. Ele falou a respeito de 142,5 gramas de brometo para 80 gramas de hidróxido de sódio. Turma, o que eu percebo com isso? Quando eu procuro a proporção entre essas substâncias, eu verifico que 142,5 gramas
é 1,5 é 1,5 de 95. Então, eu multipliquei 95 por 1,5. Enquanto 80 é o dobro de 40. O que isso significa? Há um excesso de hidróxido de sódio. Por quê? Quando eu olho a reação, eu vejo que a proporção entre brometo e hidróxido é de 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 1,5 de brometo, que é o que eu tenho quando eu possuo essa massa, só vão reagir 1,5 de hidróxido de sódio. Só que eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio através dessa massa aqui. 80 é o dobro de 40. Então, eu verifico que a massa de hidróxido de sódio, por ela estar dobrada, eu vou ter um excesso. E esse excesso é de quanto? É de 0,5 mol, é de meio mol, que eu não vou utilizar. É o que sobra. Tudo bem? Então, através dessa análise, eu consigo perceber que o meu reagente limitante é o brometo de metila. Tá bom? Então, vamos apagar essas informações para poder seguirmos adiante. Ao seguirmos, agora nós já sabemos que meu reagente limitante com quem eu preciso trabalhar é o CH3BR. Ok? Já que eu preciso trabalhar com o CH3BR, meu segundo passo é a estequiometria. Quais são as duas substâncias que ele está relacionando? O meu brometo, que é meu reagente limitante, com o meu metanol, o meu produto. Então, eu vou calcular o seguinte: a massa de metanol que seria produzida utilizando 142,5 gramas. Por que esse seria no meu segundo passo? Porque eu sei que meu rendimento não é de 100%. E como é que eu posso garantir isso? Porque ele pergunta ao final da minha questão qual é o rendimento. Se meu rendimento fosse de 100%, eu já saberia, eu não precisaria calculá-lo, tá bom? Então, minha estequiometria vai ficar o seguinte: pego a minha reação, 1 mol de brometo para 1 mol de metanol. A minha questão está trabalhando mol com mol? Não. Ela está trabalhando massa com massa. Então, eu pego a massa do brometo. Então, 1 mol de brometo de metila, como nós tínhamos calculado, contém 95 gramas. Então, 95 gramas de brometo vão produzir 32 gramas de metanol. Essa é a massa molar do metanol. Segunda linha, problema da questão. Se eu tenho 142,5 gramas de brometo, quanto que eu vou produzir? Quanto que eu produziria de metanol? Multiplico cruzado. Quando eu faço essa multiplicação e realizo a conta, eu percebo que 142,5 gramas de brometo vão produzir 48 gramas de metanol. Ok, então essa massa de metanol seria a massa que nós teríamos com 100% de rendimento. Se tudo que eu tenho, toda a massa que eu tenho nos reagentes, serve eficientemente para formar os meus produtos, então eu tenho 100% de rendimento. Tudo que eu coloquei reagiu e produziu. Isso é o caso? Não. Então, o nosso último passo vai ser calcular o rendimento da reação. Calcular o rendimento é sempre fazer uma comparação para 100%. Nós verificamos no segundo passo que, se eu tivesse 100% de rendimento, nós obteríamos 48 gramas de metanol. Então, a minha regra de 3 fica da seguinte forma: 48 gramas de metanol estão para 100% de rendimento. 32 gramas foi de fato o que nós produzimos. Ou seja, 32 gramas está para um rendimento que eu não sei, que é X. E aí, novamente,
multiplico o cruzado. 48 gramas vezes x é igual a 100 vezes 32. Quando eu faço isso, eu obtenho aproximadamente 67%. E por que eu digo aproximadamente? Porque o meu enunciado já fala que a minha resposta, o meu gabarito, vai ser próximo de. O rendimento molar da reação é mais próximo de. Então, ele não vai dar exato. Quando você executa essa conta, tenha em mente se a resposta vai ser exata ou não. Se não for exata, ele falar mais próximo de, observe as alternativas. A alternativa A, ela é bem discrepante da B. Eu saio de 22% para 40%. De 40% para 50%, de 50% para 67%. Tá vendo que os números, eles são diferentes? 2, 4, 5, 6, 7, os números das dezenas. Por que isso é importante? Na hora que você vai fazer a divisão, o primeiro número que você vai obter é o número da dezena. Então, o primeiro número no qual você for realizar essa conta, você já vai saber qual é seu gabarito. Aqui, como ficaria essa conta expressa? Só para vocês visualizarem melhor. 48 vezes x, então ficaria aqui 48 vezes x igual a 32 vezes 100. Então, 32 vezes 100. X igual a 32 vezes 100, 3.200. Só pego, repito 32 e coloco os dois zeros. Dividido por 48. O que eu quero dizer com ter atenção ao número da dezena? Significa o seguinte, na hora que você for realizar essa divisão, 3.200 por 48, o primeiro número que você for achar para essa divisão vai ser o primeiro número aqui, ó. E você já pode, nesse caso, descobrir que o seu gabarito vai ser a letra D, porque o primeiro número que você vai achar vai ser 6. Já que você vai fazer 6, observa que nenhuma outra alternativa te fornece essa possibilidade. Então, não interessa o que vai vir depois. Não interessa. Você já sabe que vai ser em torno de o quê? 60 e poucos %. Tá bom? Essa daqui é uma questão notoriamente mais trabalhosa, mais difícil que as anteriores, não por ser um caso particular, mas porque são dois casos associados. Eu não utilizei apenas de 2 contas, eu fiz 3. Lembra daquela primeira, para sabermos se o reagente tinha excesso limitante? Então, aquela análise também conta. É mais um passo que foi necessário. Tudo bem, turma? Então, com isso, nós finalizamos o conteúdo de estequiometria. Eu espero profundamente ter auxiliado vocês no desenvolvimento das questões para que vocês possam, assim que se depararem com qualquer enunciado que seja mais extenso, mais descritivo, para que vocês não tenham receio, não fiquem inseguros. E assim que vocês realizarem a primeira leitura do texto, já busquem os dados, já retirem dessas questões aquilo que vocês julgam que será necessário para o seu desenvolvimento, que será necessário para você gabaritar aquela questão, tá bom? No mais, eu gostaria de agradecer a vocês a presença, dizer que vocês podem contar imensamente comigo no que precisarem. E se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, esse é o meu Instagram, esse é o meu e-mail. Fiquem à vontade, podem mandar mensagem, eu sempre respondo. Sempre digo que essas redes sociais, elas são muito mais atendidas do que o meu próprio WhatsApp. E eu desejo a vocês uma jornada incrível. Eu sigo torcendo muito para que vocês obtenham o resultado que esperam e sejam aprovados no seu curso dos sonhos. Tá bom? Um beijão e foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau!